Essa é a história de Tong Tong. Quando ele era bem pequeno, seus pais o abandonaram, deixando-o na porta da casa de um pé grande. Vendo isso, o pé grande imediatamente tentou chamar os pais da criança, mas para sua surpresa, eles apenas aceleraram o passo e quase o atropelaram na fuga. Sem alternativa, o pé grande assumiu a responsabilidade de cuidar daquele bebê indefeso. O pequeno Tong Tong, com os olhos cheios de lágrimas, não entendia por que havia sido abandonado pelos pais. O pé grande tentou de tudo para consolar o garotinho, usando diversos brinquedos para animá-lo. Mas Tong Tong não gostava de piadas nem de ursinhos. Ele só se interessava por uma bengala. Assim que pegou a arma, ele libertou seu instinto e bateu com força no dedão do pé grande, que gritou de dor. Ao ver aquele comportamento violento, o pé grande começou a desconfiar de algo. E o bilhete deixado no cercado confirmava sua suspeita. Tong Tong sempre foi uma criança destruidora. Ele quebrava os blocos de montar assim que eram montados, batia nas pernas do banco enquanto o pai assistia à TV. Arrebentava a porta de madeira da casa. Enfim, tudo o que via pela frente, ele queria destruir. O pai de Tong Tong ficava furioso, mas sua mãe achava que era apenas uma fase infantil. Para ajudá-lo a aliviar o estresse, a família decidiu levá-lo ao parque de diversões. No parque, Tong Tong viu várias crianças brincando e logo correu para se juntar a elas. Ele pediu para brincar com o grupo, mas um pequeno tubarão chamado Nike disse que já estavam completos. Tong Tong apontou um espaço vazio, dizendo que ainda cabia mais um. Mas o pequeno tubarão, impaciente, colocou um pedaço de lama no espaço vazio e disse: "Agora está completo." Tong Tong ficou furioso. Disse que não precisava deles para brincar, pois tinha suas próprias ideias. Pegou um pedaço de pau e deu uma surra no pequeno tubarão. A cena assustou as outras crianças, e os pais correram em pânico. Tong Tong ainda tentou dar um golpe final no tubarão, que só não reagiu por ter um bom temperamento, senão teria engolido o menino ali mesmo. O pai de Tong Tong ficou muito bravo, mas o garoto fingiu inocência, dizendo que não era culpa dele. À noite, o pai confiscou o bastão, quebrou-o em dois e proibiu Tong Tong de sair de casa. No entanto, isso não impediu o menino de continuar obcecado com o bastão. O pai, cada vez mais irritado, acabou dando um tapa nele. Tong Tong caiu em lágrimas, e a mãe achou que o pai havia exagerado. Mais tarde, durante a madrugada, os dois sentiram algo estranho e correram para a sala. Lá descobriram que Tong Tong havia espalhado gasolina por toda a casa e provocado um incêndio. "Isso é o que vocês merecem por não me deixarem sair", gritou ele. Os pais, apavorados, pegaram o menino no colo e fugiram pela janela. Do lado de fora, assistiram impotentes a casa sendo consumida pelas chamas. Sem outra escolha, decidiram mandar embora o pequeno encrenqueiro. Ao saber de toda a história, o pé grande ficou muito chocado, e Tong Tong começou a perceber o tamanho de seus erros. Foi então que a porta se abriu novamente. Era o pai e a mãe de Tong Tong. Arrependidos, decidiram buscá-lo de volta. Ao ouvir isso, o menino correu para os braços dos dois, emocionado, prometendo que nunca mais causaria confusão. Tralala havia se apaixonado, mas justo nesse momento, sua namorada Mei Mei estava profundamente abalada. Sem entender o motivo, Tralala foi surpreendida com um tapa no rosto. Mei Mei estava furiosa, acreditando ter sido traída ao ver fotos de Tralala almoçando e brincando com Cappuccino. Tralala, desesperada, tentou se explicar, dizendo que aquelas imagens eram falsas. Como prova de sua sinceridade, levou flores para Mei Mei, mas ela recusou e jogou o buquê no lixo. Disse que não queria mais nada vindo dela e que nunca mais desejava vê-la. Sem entender o que estava acontecendo, Tralala ficou arrasada. Não fazia ideia da origem daquelas fotos. Enquanto isso, escondido atrás de uma árvore, Tonton observava tudo com um sorriso satisfeito. Mei Mei, triste, refletia sobre o que viveram juntas e não conseguia entender por que Tralala teria trocado sua companhia pela de outra pessoa. Nesse momento, Tonton apareceu como quem queria ajudar. Fingindo preocupação, a consolou com um abraço, agindo como um verdadeiro bom moço. Ainda disposta a esclarecer tudo, Tralala voltou a procurar Mei Mei, insistindo que não havia convidado ninguém para almoçar. Mas Tonton se intrometeu, impedindo qualquer reconciliação. O clima se intensificou, e as duas discutiram com raiva e dor. Mei Mei, decidida, disse que tudo havia terminado. Para selar a separação, rasgou uma foto das duas ao meio e devolveu apenas a parte de Tralala. Desolada, Tralala saiu correndo, chorando. Do outro lado, Tonton aproveitou a situação e presenteou Mei Mei com um peixinho dourado, deixando-a comovida. Ela o chamou de boa pessoa, sem perceber o sorriso traiçoeiro em seu rosto. Mais tarde, Tralala foi até Cappuccino. Encontrou-a dançando e, tomada pela emoção, chutou o som no chão. Perguntou se realmente tinham saído juntas. Cappuccino, confusa, olhou as fotos e notou algo estranho. Havia uma pequena inscrição indicando que as imagens eram geradas por inteligência artificial. Tralala então finalmente entendeu tudo. Enquanto isso, Tonton estava em um encontro com Mei Mei. Seus comportamentos estranhos começaram a levantar suspeitas, mas ele desconversou. Sem perder tempo, tirou um anel de noivado e pediu Mei Mei em casamento. Ela ficou envergonhada, mas começou a se emocionar. Foi quando Tralala apareceu de surpresa. Com um chute, afastou Tonton e o chamou de mentiroso. Mei Mei ficou sem entender. Até que Tonton, pressionado, revelou tudo. Ele havia forjado as fotos porque Mei Mei sempre o rejeitava por causa de Tralala. Queria separá-las a qualquer custo. Cappuccino confirmou a mentira. E Tralala tentou atacar Tonton, mas acabou levando um golpe de bastão. Mei Mei e Cappuccino ficaram em choque quando
Tonton transformou o bastão em uma arma ainda mais perigosa, decidido a acabar com Tralalá. Mas no último instante, a verdadeira namorada de Tonton apareceu. Ela descobrira que ele estava se encontrando às escondidas com Mei Mei. Desesperado, Tonton tentou dizer que tudo era montagem de IA, mas sua namorada não acreditou. Seu plano, enfim, desmoronou. A verdade veio à tona, e o amor verdadeiro triunfou.